A maioria das pessoas, consciente ou inconscientemente, se aproxima da Bíblia como quem busca um espelho que as faça se sentir bem. Esperam ouvir palavras que confirmem seus desejos, que validem suas escolhas e que massageiem o ego. Mas a realidade é que a Escritura não foi escrita para isso. João Calvino, com a clareza cortante de um profeta, lembrava que a palavra de Deus não existe para agradar o homem, mas para glorificar a Deus. E essa é a primeira e mais profunda ofensa que ela causa. Desloca o homem do trono e coloca Deus em seu devido lugar. A Bíblia não é um livro de autoajuda, nem um manual para se viver de forma confortável neste mundo. É a voz do Criador falando à criatura, e essa voz, quando ouvida de fato, inevitavelmente incomoda, confronta e expõe. Ela não se curva aos nossos gostos, ela nos chama ao arrependimento. Não vem para confirmar a nossa identidade natural, mas para destruí-la e nos dar uma nova vida. E é exatamente por isso que muitos a rejeitam. Não porque não entendam, mas porque entendem o suficiente para perceber que ela exige tudo. Quando olhamos para um espelho, esperamos ver nossa imagem tal como ela é. Mas a Bíblia vai além. Ela não apenas mostra o que está visível, ela desnuda o que está oculto. João Calvino dizia que a Escritura é como um espelho que reflete não só nossas ações, mas a podridão das intenções do coração. E é justamente aí que mora o desconforto. Porque, ao contrário de um elogio, ela nos confronta com uma imagem que preferiríamos não ver. Orgulho, inveja, rebeldia, falsidade, luxúria, egoísmo. A Bíblia não suaviza a fotografia da nossa alma. Ela expõe cada mancha, cada imperfeição, cada sombra que carregamos. E esse reflexo é insuportável para o coração não regenerado. Por isso, muitos preferem quebrar o espelho a aceitar a verdade. Mas é nesse desconforto que Deus age, pois só quando enxergamos nossa miséria é que podemos clamar por misericórdia. Para Calvino, a Bíblia não era um livro sujeito a debates de conveniência ou interpretações moldadas pelo desejo humano. Ela é a palavra infalível do Deus vivo, e por isso sua autoridade está acima de qualquer tradição, opinião ou emoção. O reformador de Genebra ensinava que não cabe ao homem julgar as Escrituras. Pelo contrário, são as Escrituras que julgam o homem. E aqui está o ponto que fere o orgulho. Aceitar a autoridade da palavra significa abdicar do trono que ocupamos no coração. Significa submeter nossa razão, vontade e sentimentos ao que Deus declarou, mesmo que isso contrarie tudo o que achamos justo ou correto. A Bíblia não pede a nossa aprovação para ser verdadeira. Ela simplesmente é. E diante dessa autoridade suprema, não existe meio termo. Ou nos curvamos em obediência, ou nos levantamos em rebelião. Vivemos numa época em que as pessoas escolhem suas verdades como quem escolhe um prato em um restaurante. Pegam apenas o que agrada ao paladar e rejeitam o que incomoda. Mas a palavra de Deus não funciona assim. Ela não se curva aos caprichos do homem, não reescreve seus mandamentos para se alinhar às tendências culturais e não edita suas páginas para poupar sentimentos. João Calvino alertava que o coração humano é uma fábrica de ídolos, e um dos ídolos mais sutis é a tentativa de moldar a Bíblia para que ela concorde conosco. Mas a verdade não se adapta ao desejo. É o desejo que precisa se submeter à verdade. E quando isso acontece, o impacto é profundo. Aquilo que antes parecia duro passa a ser visto como belo, e aquilo que antes nos irritava torna-se fonte de vida. Mas esse processo exige quebrar o orgulho, e nem todos estão dispostos a pagar esse preço. A santidade de Deus é como uma luz intensa que invade um quarto escuro. Ela revela tudo o que estava escondido. Quando a Bíblia descreve o caráter de Deus, sua pureza absoluta,
sua justiça perfeita, sua glória incontestável, o efeito sobre nós não é de conforto, mas de confronto. João Calvino dizia que o homem só compreende a si mesmo quando se compara com Deus, e essa comparação é devastadora. Porque diante de tal santidade, percebemos que não somos apenas imperfeitos, mas profundamente corrompidos. A luz não apenas expõe as ações externas, ela atravessa o íntimo e revela o orgulho, a hipocrisia e o amor ao pecado que carregamos. É por isso que muitos preferem uma fé superficial, porque se aproximar de um Deus santo é inevitavelmente doloroso. Mas essa dor é o início da cura, pois só quem reconhece sua impureza pode buscar o sangue que limpa. O Evangelho verdadeiro não é uma mensagem de aplausos, mas de rendição. Ele não chega dizendo, você é suficiente. Ele declara que você está morto em delitos e pecados e que precisa nascer de novo. João Calvino lembrava que o Evangelho não nos exalta, mas nos humilha, para que a glória de Deus brilhe. E isso fere o orgulho humano de forma mortal, porque todo homem quer acreditar que é, pelo menos em parte, o herói da própria história. Mas a cruz nos diz o contrário, que somos culpados, incapazes e totalmente dependentes da graça. É por isso que a mensagem bíblica é tão escandalosa. Ela remove qualquer motivo para vanglória e nos coloca de joelhos diante do único Salvador. E aqui está a verdade que o mundo não tolera. O Evangelho não vem para massagear o ego, mas para crucificá-lo. A Bíblia não é um livro de elogios contínuos, é um manual divino que muitas vezes fala de forma dura para salvar vidas. Suas páginas são cheias de advertências, exortações e chamadas ao arrependimento. João Calvino afirmava que Deus, como um Pai perfeito, nos ama demais para nos deixar seguir no caminho da destruição sem nos disciplinar. E a disciplina, por natureza, nunca é confortável. Ela corrige nossos passos, confronta nossos pecados e nos chama de volta para o caminho estreito. Esse caráter repreensivo das Escrituras é para muitos motivo de rejeição. Afinal, a carne odeia ser contrariada. Mas é justamente essa repreensão que nos protege das armadilhas do pecado e nos conduz à vida. A palavra fere, mas fere para curar. Corta, mas corta para remover o tumor da iniquidade. O coração humano não é neutro diante da verdade. Ele é naturalmente hostil a ela. João Calvino descrevia o homem caído como alguém que, diante da luz, instintivamente fecha os olhos para permanecer nas trevas. A Bíblia confronta não apenas comportamentos, mas a própria essência do nosso ser sem Deus. E isso é intolerável para quem ama seu pecado. Por isso, muitos não rejeitam as Escrituras por falta de evidências ou por não compreenderem sua mensagem, mas porque entendem o suficiente para saber que ela exige renúncia, obediência e morte do próprio eu. A rebeldia contra a palavra é, no fundo, amor pela própria vontade acima da vontade de Deus. Enquanto essa rebeldia não for quebrada, o homem continuará fugindo da verdade, preferindo as sombras confortáveis da mentira à luz libertadora de Cristo. Para João Calvino, a lei de Deus não é um guia que agrada ao ego humano, mas um instrumento de convicção e humilhação. Ela não veio para ser uma lista de regras confortáveis que possamos seguir ao nosso modo. Veio para revelar a profundidade do nosso pecado e mostrar que por nós mesmos jamais poderíamos alcançar a justiça de Deus. A lei nos expõe, nos acusa e nos leva ao desespero de nossa própria incapacidade. É justamente esse desespero que prepara o coração para o Evangelho, pois somente reconhecendo nossa total fraqueza podemos receber a graça que liberta. Calvino enfatizava que a lei não é inimiga da fé, mas seu preparativo. Ela quebra o orgulho humano para que a glória de Cristo seja manifestada.
A palavra de Deus não nos oferece uma escolha entre ouvir ou ignorar. Ela nos exige rendição. João Calvino lembrava que aproximar-se da Escritura como se fosse um debate de ideias é um erro fatal. A Bíblia não busca aprovação, busca obediência. Cada página desafia o homem a abandonar seu próprio caminho, a renunciar sua própria sabedoria e a submeter-se à vontade soberana de Deus. Ela confronta nossos argumentos, desmonta nossas justificativas e questiona cada desejo que se opõe à verdade. Submissão e não opinião é a resposta exigida. E essa exigência é insuportável para aqueles que amam sua liberdade como rebeldes, mas é a porta para a verdadeira vida. Aceitar a palavra como autoridade é admitir que não somos senhores de nós mesmos, mas servos do Deus que nos criou. A Bíblia tem um duplo efeito sobre o coração humano. Ela fere e consola, destrói e reconstrói. João Calvino ensinava que a palavra é como um martelo que quebra a dureza do orgulho, esmagando a confiança no próprio mérito, enquanto simultaneamente é um bálsamo que cura as feridas do pecado, oferecendo perdão e vida nova em Cristo. Esse contraste é essencial. Sem a repreensão não haveria arrependimento. Sem o consolo não haveria esperança. É essa combinação que a torna tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão rejeitada. Muitos suportam a ferida, mas rejeitam o bálsamo. Outros ignoram a ferida, buscando apenas o conforto ilusório. Mas a Escritura não nos dá escolha. Ela nos chama a experimentar ambos, a dor do confronto e a alegria da redenção, para que a graça de Deus se manifeste plenamente. No centro da Bíblia está Cristo, e Ele é, para a natureza caída do homem, um escândalo absoluto. João Calvino chamava a atenção para o fato de que Jesus não veio para se conformar às expectativas humanas, mas para cumprir a vontade de Deus de forma perfeita e completa. Ele é a pedra de tropeço, porque confronta o orgulho humano. O homem quer ser justo por si mesmo, quer merecer, quer controlar sua salvação. E Cristo declara que nada disso é possível sem Ele. Para aqueles que buscam conforto, Ele é ofensivo. Para aqueles que desejam verdade, Ele é a esperança. O Evangelho, centrado em Cristo, não pode ser suavizado, diluído ou reescrito para agradar o homem. Ele exige fé, arrependimento e submissão absoluta. E é nesse confronto que o poder transformador da Bíblia se manifesta, derrubando o orgulho e levantando o pecador. O mundo moderno busca um evangelho que não fira, que não condene e que apenas valide escolhas humanas. João Calvino alertava que esse tipo de mensagem é uma distorção perigosa da verdade. Um evangelho moldado para agradar aos ouvidos humanos não salva, ele engana. Quando se substitui a convicção pelo conforto, a cruz perde seu poder, o pecado é relativizado e a alma permanece escrava da própria rebeldia. O perigo é sutil. As pessoas podem frequentar cultos, ouvir sermões e ainda assim permanecer longe da verdadeira salvação, porque aquilo que é agradável ao coração humano nunca confronta nem transforma. Calvino lembrava que a Bíblia foi escrita para ferir o orgulho, não para acariciar a vaidade. A falsa suavização da mensagem é a maior traição ao propósito divino da palavra. Apesar do choque, da repreensão e do confronto que a Bíblia traz, João Calvino ensinava que há uma promessa maravilhosa para aqueles que a abraçam com humildade: vida verdadeira e liberdade. Submeter-se à palavra de Deus, ainda que desconfortável, é entrar em um caminho que conduz à redenção completa, a paz que o mundo não pode oferecer e a alegria que transcende toda circunstância. Aqueles que aceitam a convicção da Escritura descobrem que o sofrimento momentâneo do arrependimento se transforma em um prazer duradouro. O prazer de estar alinhado com a vontade de Deus e restaurado em sua graça. A palavra pode ferir,
mas seu objetivo final é restaurar, libertar e guiar o pecador à verdadeira felicidade que somente Cristo pode dar. Chegamos ao ponto em que a Bíblia exige uma decisão: permanecer confortável na mentira ou se submeter à dolorosa, porém libertadora, verdade de Deus. João Calvino nos lembra que a palavra não é um livro neutro. Ela confronta, humilha e transforma. Ignorá-la é abraçar a ilusão de autonomia e permanecer escravo do próprio pecado. Aceitá-la, por outro lado, é escolher a vida, a graça e a verdadeira liberdade em Cristo. Não há meio termo. O conforto temporário que o mundo oferece jamais se compara à paz eterna que vem da rendição total à vontade de Deus. Cada coração precisa decidir: continuar nos caprichos humanos ou se curvar diante do Deus que fala, corrige e salva. A escolha é sua, e o tempo para decidir é agora. Então a pergunta é: você continuará buscando conforto nas mentiras do mundo ou se renderá à dolorosa, mas libertadora verdade de Deus? A Bíblia não foi escrita para te agradar, foi escrita para te salvar. Se este vídeo confrontou você, se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal agora, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem de verdade. Aqui não oferecemos conforto, mas transformação. Escolha a verdade. Escolha a vida.